dura espera. Pressione Start para começar. Não é possível, tem que ter alguma coisa errada com esse jogo. E aí, pessoal do YouTube? Beleza? Hoje eu trouxe pra vocês uma teoria sobre o filme Rancala. E caso alguns de vocês não tenham assistido esse filme, eu recomendo que vocês assistam antes de assistir a esse vídeo pra teoria não ficar confusa. Mas se vocês não quiserem assistir o filme, eu fiz uma análise completinha dele, que eu vou deixar aqui em cima no card. Então vocês vão lá primeiro, assistem a análise e depois voltam aqui pra assistir a teoria e entender como todas as peças se encaixam. Então, sem enrolação, eu vou direto ao ponto. Essa teoria é sobre como todos no filme estão jogando o jogo Rancala de forma errada. E o porquê daquela máquina que tem no fliperama em específico está, na verdade, quebrada. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa dar uma analisada no que a gente já sabe sobre a máquina de Rancala. E segundo o que a gente viu no filme, ela é uma máquina de fliperama para jogos cooperativos. Ela possui 4 terminais eletrônicos, cada um com um joystick e um botão. Tem uma tela grande na frente dos 4 terminais e um slot para colocar moedas na parte de baixo, do lado direito, aparentemente. E claro, o principal, ela é capaz de transportar os jogadores do mundo real pro mundo virtual. Vou te pegar, Jake. Ray? 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 O que foi que aconteceu? O que nos leva a deduzir que ela usa um tipo único de tecnologia. E para tentar entender essa tecnologia, a gente precisa analisar agora o funcionamento da máquina durante todo o filme. Nas 2 vezes em que a máquina é ativada, o título do jogo é exibido na tela seguido de um efeito sonoro e logo em seguida aparece um texto personalizado convidando o possível jogador para iniciar uma nova partida. E uma vez que o jogador se posiciona em frente a um dos 4 terminais, a máquina exibe o nosso queridíssimo... Pressione Start para começar. Quando o player executa a instrução, uma onda elétrica sai do videogame e o envolve, transportando-o diretamente para dentro do jogo. E pensando melhor, Rancala me lembra muito um outro filme em que um grupo acaba ficando preso dentro de um videogame. E esse filme é... Scooby-Doo e a perseguição cibernética. Nesse filme, a turma do Scooby-Doo vai visitar um velho amigo da Velma, que tá numa universidade produzindo um jogo de videogame estrelando a Mistério S.A. O que eles não esperavam é que eles acabariam ficando presos dentro do videogame e ainda que teriam que enfrentar um vírus colocado dentro do jogo. E guardem essa informação, porque isso vai ser importante mais pra frente. Rancala e perseguição cibernética são semelhantes de muitas formas. Primeiro, os 2 jogos são capazes de transportar pessoas do mundo real para o mundo virtual e vice-versa. São bastante realistas em questão de interação dos personagens com o cenário. Eu acabo de fazer uma descoberta importante. O que descobriu? Neste videogame você pode se machucar, sabia? Ou pior. Você pode... Ray, 2 vidas restantes. O quê? Parece que eu morri mesmo. O sistema dos 2 jogos é dividido em fases, e em cada fase tem um chefão para ser enfrentado para que se possa passar para o próximo nível. Os 2 jogos também possuem um cenário de exploração muito amplo e interativo. E claro, os 2 também são parecidos quanto às regras do jogo. Tanto em Perseguição Cibernética quanto em Rancala, os jogadores devem concluir fase por fase até chegar na última, onde eles devem enfrentar um chefão final para poderem sair do jogo. E considerando essas semelhanças, a gente pode deduzir que o tipo de tecnologia utilizada em Rancala é muito parecido com a tecnologia de perseguição cibernética. E por isso, a gente tem que saber como essa tecnologia funciona. Durante Perseguição Cibernética, o amigo da Velma, o Eric Stauffer, explica sobre a utilização de um chamado laser de hiperenergia. Segundo ele, essa tecnologia é utilizada para partir objetos do mundo real e projetá-los no espaço virtual. Ou seja, é feito para transportar coisas físicas, tipo esse copinho, para dentro de um jogo.
E também é capaz de fazer o processo inverso. Ou seja, transportar coisas de dentro do videogame pra fora. E foi isso que fez com que o vírus fantasma, que é o vilão do filme, escapasse e viesse pro mundo real. E agora para pra pensar bem. O desenvolvimento de uma tecnologia que nem essa abre muitas portas pra inovação no mercado de games. Com um sistema capaz de transportar os usuários pra dentro de um jogo, a imersão e as mecânicas dele se tornam mais complexas e intensas. E considerando a semelhança dos eventos de Rancala e Perseguição Cibernética, a gente pode deduzir que os dois jogos utilizam uma tecnologia parecida. E que possivelmente a de Rancala já deve estar totalmente estável, considerando que o jogo tá aberto para público, né? Ele tá num fliperama. O problema é que a máquina que a gente vê durante todo o filme pode estar, na verdade, quebrada. E por isso ele impede que o trio das protagonistas e o Jake consigam jogar da forma correta. E aqui vão algumas evidências de que o jogo tá quebrado. 1. Nas 2 vezes em que a máquina inicia, ela faz isso sozinha, sem ter ninguém por perto. 2. Iniciou uma partida mesmo sem ter uma ficha inserida no slot. E considerando que aquela é uma máquina de fliperama, ela deveria estar travada e os testes deveriam ser feitos com ficha. E também considerando que durante o filme inteiro a inauguração daquele fliperama seria no dia seguinte, a Ray, que é a técnica, deveria pelo menos ter visto isso. E número 3, durante o jogo a gente pode perceber que os NPCs possuem algumas falhas de funcionamento. Principalmente o NPC pescador. Desculpa. Bem-vindas a Rancala, a ilha da aventura e... sei lá mais o que. Eu tô enferrujado. E a NPC bizarra. Jake não seu amigo, não mais. Jake pertence a Rancala agora, aqui muito tempo. Mas se o jogo não tá funcionando da maneira certa, então como ele deveria funcionar? A partir das informações que a gente já tem sobre o jogo e sobre a tecnologia por trás dele, é possível deduzir que ele, na verdade, seja um cooperativo para 8 pessoas, e não 4. O jogo funcionaria da seguinte forma. 4 players apertariam o botão de start e seriam transportados para dentro, e 4 ficariam do lado de fora, controlando os que entraram como se fossem personagens. Afinal, por que teriam joysticks e uma tela na máquina se não fosse possível de interferir no jogo pelo lado de fora? Além do que, isso seria muito legal. Imagina jogar um cooperativo do lado de dentro enquanto uma galera te auxilia do lado de fora. E aí depois vocês trocarem. Isso seria incrível, eu adoraria jogar um jogo assim. Ok, então a gente entendeu que o jogo tá quebrado e como ele deveria funcionar. Mas isso nos leva a uma outra questão. Se o jogo tá quebrado, então quem foi que quebrou? Olha, diversos fatores podem causar falhas em um sistema eletrônico. Erros de script, problemas no armazenamento, mau uso e, claro, infecção por vírus. Uma característica importantíssima de Rancala é o prêmio para quem consegue finalizar o jogo. E esse é o controle total do mundo de Rancala, ou seja, acesso ao código principal dele. E com isso há uma maior possibilidade de que o sistema seja infectado por vírus. Mas quem seria capaz de colocar um vírus em Rancala? Tipo, é um jogo de fliperama, pra quê? Bom, justamente considerando que o jogo tá livre pra qualquer um jogar, poderia ser qualquer pessoa a colocar um vírus lá. Mas tem alguém com motivos pra fazer isso. E esse alguém é o Rei. Pensa bem, o Rei detém recorde de pontos em vários jogos do fliperama. Até que o seu posto de número 1 é ameaçado pelo Jake. Ele então, depois de zerar Rancala, decide colocar um vírus lá dentro, corrompendo o sistema e fazendo com que o seu rival fique preso lá dentro. E assim o seu recorde se mantém intacto. Só que o que ele não esperava é que ele mesmo acabaria ficando preso junto com o Jake. 10 anos depois, quando as garotas reiniciam a máquina e destravam o modo cooperativo... Sabe, eu não colocaria o Jake do passado pra zerar sozinho um jogo que se joga em grupo. Elas conseguem rodar o programa corretamente. E mesmo com o sistema corrompido, são finalmente capazes de libertar a si próprias e aos rapazes. Mas ainda tem um detalhe. Apesar de todos os jogadores terem conseguido fugir, o vírus continua na máquina. E agora tem o controle total do mundo de Rancala. Bom, pessoal, é isso aí. Essa foi a minha teoria sobre Rancala e o porquê de a máquina tá totalmente quebrada. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês têm alguma ideia sobre, se vocês têm teorias diferentes.
Não se esqueçam de assistir o vídeo da análise que tá aqui no card. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Tchauzinho e até a próxima!